Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, meu lado está sempre ele, Fernando Keller, grande repórter no Superlutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, chegou a semana do UFC Las Vegas 99, que será protagonizado por ele, Michel Pereira, paraense voador, que vai encarar o perigoso Anthony Hernandes na categoria peso médio. Vamos nessa? E o Melhores Apostas, oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que traz as melhores odds, as melhores promoções. Então, meu amigo, não perca tempo, não fique de fora. Faça seu cadastro na Stake, use o cupom SUPERLUTAS e aproveite as melhores ofertas que a casa oferece. E antes de falarmos sobre o UFC Las Vegas 99, vamos dar uma passadinha na semana passada no UFC Las Vegas 98 e ver como o nosso time se saiu. E olha só, Fernando Keller tirou onda, 100% de aproveitamento nas simples, simplesmente um gabarito. E de quebra, acertou também mais uma vez a múltipla, desta vez com uma odd de 3,60. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Las Vegas 99. Na luta principal, Anthony Hernandes e Michel Pereira, paraense voador, tenta continuar a escalada rumo ao topo do peso médio e enfrenta finalizador 13º do ranking. Rob Font e Kyler Phillips, na luta co-principal, um duelo de gerações, valendo uma posição no top 10 da categoria peso galo. Matheus Nicolau e Azul Amabaé, pressionado por 2 vitórias seguidas, brasileiro defende a 7ª posição dos moscas contra Kazakh, invicto no UFC. Brad Katona e Jean Matsumoto, invicto na carreira, Matsumoto busca a 2ª vitória no UFC em duelo com o bicampeão do The Ultimate Fighter. Joseline Edwards e Tamires Vidal, também impressionado por 2 derrotas seguidas, Trator encara La Pantera, Joseline Edwards em duelo latino-americano no peso galo. E agora sim, Fernando, chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Las Vegas 99. De um lado, Anthony Hernandes, do outro, Michel Pereira. E agora é um confronto de estilos e será que o Michel vai conseguir passar bem por esse desafio? Lembrando que o Michel é azarão lá na Stake, então eu quero te perguntar, de fato, o norte-americano é favorito? Bom, Léo, a fase do Michel é algo incrível, assim, impressionante, principalmente depois que ele subiu para os médios, mas não só. Nos meio-médios ele já vinha numa sequência de vitórias excelente, teve que subir por motivos, questões de corte de peso mesmo, e tá atropelando todo mundo no peso médio. Mas sim, essa luta é mais perigosa do que muita gente imagina. O Hernandes é muito bom, não à toa. É favorito aqui nas odds da Stake. Mas vamos lá. Acho que, analisando a campanha do Michel Pereira no peso médio, não é nem muito sobre quem ele tá vencendo, né? Porque se você vê, assim, o Anthony Hernandes com certeza é muito melhor do que todos os caras que o Michel bateu desde o peso médio. Mas como o Michel tem feito, que é impressionante. Porque você pega a estreia dele no peso médio, ele atropela o André Petroski em 1 minuto, coisa que até então ninguém tinha feito no UFC. O Petroski estava invicto, depois perde mais uma e agora já está numa sequência de vitórias. Aí ele pega o Oleksiejczuk, 1 minuto, atropelo, finaliza. O Oleksiejczuk, a gente viu recentemente, é um lutador numa decadência, é um lutador em má fase, mas a gente viu o trabalho que ele deu pro Chara recentemente. Durou 3 rounds, foi uma guerra ali, que o Michel atropelou em 1 minuto. E o Potieria também tem lá suas limitações, mas o Michel não precisou nem de 1 minuto. Em 54 segundos ele lidou com o ucraniano do jeito que foi, né? Com pirueta, semi-nocauteando, depois finalizando. Fez o que quis com o Potieria, que a gente viu contra o Cezinha Almeida, que também é um grande lutador, durar 3 rounds. Então, assim, não é sobre quem ele tá vencendo, mas a maneira como ele tá vencendo é o que me dá muita confiança no Michel. O Anthony Hernandes é um cara traiçoeiro, né, cara? É um cara de jiu-jitsu muito acima da média, não precisa nem falar. É um cara que finalizou o Rodolfo Vieira, uma lenda absoluta da arte suave, e que vem numa sequência de vitórias. Mas, cara, eu acho que tem caminhos aqui pro Michel. O Michel é um faixa preta de jiu-jitsu, é importante lembrar, não é um cara que vai ser presa fácil. Acho que o Anthony Hernandes está em outro nível na arte suave, mas não vai ser uma presa fácil. É um cara que tem lá a sua defesa de quedas também, o Michel, consegue se manter em pé, consegue trabalhar à distância, com a base de karateca. Não vai ser fácil para o Anthony Hernandes conseguir essa aproximação.
E o Michel no peso médio ele bate muito duro. E a gente já viu o Anthony Hernandes dobrar para golpe do corpo, por exemplo, que é uma arma do Michel. Então, o Michel tem essa questão da imprevisibilidade, mas de uns tempos para cá isso fica em segundo plano. Ele é um cara muito duro, muito técnico, e que deixou um pouco esse lado mais do entretenimento, tirando ali, claro, não deixou completamente, a gente viu isso contra o Potieria, mas é um cara um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais focado, que torna ele um cara ainda mais perigoso. Então, assim, a gente já viu o Anthony Hernandes, por exemplo, perder um round em pé pro Edman Shabazian, a gente viu o Anthony lutar em pé contra o Roman Kopylov e, assim, fez uma luta digna, encontrou certa dificuldade na luta em pé contra um striker de alto nível e finalizou no chão. Mas não sei, cara. Pra mim, da maneira como eu vejo essa luta, eu acho que ela é muito equilibrada, eu acho que ela é muito difícil, mas eu inverteria essas odds. Pra mim, o Michel é favorito. Eu acho que o Michel tem mais ferramentas, tem mais cartas na manga, tem mais coelho pra tirar da cartola, bate mais pesado, a luta começa em pé, Michel defende queda bem, é faixa preta. Então, assim, por mais que eu entenda que é uma luta muito difícil, a luta mais difícil do Michel, acho que no UFC, provavelmente, eu vejo o brasileiro com armas para sair vitorioso. E eu vejo, na minha opinião, o Michel deveria ser favorito aqui para essa luta. Anthony Hernandes soma 5 vitórias consecutivas e não perde desde maio de 2020. Conquistou 10 das 12 vitórias da carreira por interrupção, sendo 8 finalizações e 2 nocautes. As últimas 4 lutas duraram mais de um round e meio. Michel Pereira soma 8 vitórias seguidas e não perde desde fevereiro de 2020. Venceu as 3 lutas como peso médio por nocaute ou finalização no primeiro round. Sofreu apenas um nocaute e uma finalização em 11 derrotas na carreira. Bom, Fernando, agora chegou o momento de irmos para a luta crucial no peso mosca. De um lado, Matheus Nicolau, do outro, Azul Amabaev, que vem de 3 vitórias seguidas no UFC, está invicto na organização e vai encarar o brasileiro, que sofreu 2 nocautes seguidos. Afinal, o Matheus vai conseguir se recuperar ou a tarefa segue sendo difícil para ele lá no peso mosca? Bom, Léo, realmente não é um bom momento aí na carreira do Matheus Nicolau, né? Um jovem muito talentoso. Talento a gente sabe que ele tem, 31 anos. Um cara que até pouco tempo atrás a gente via como um prospecto para estar disputando o cinturão em breve ali. E acabou sofrendo essa série de derrotas, né? Nocauteado pelo Brandon Royval, nocauteado pelo Alex Perez. Essa preocupa um pouco mais do que o Royval, porque o Royval a gente está vendo que está no nível de elite da categoria. A gente viu que a guerra que ele fez contra o Tatsuro Taira, a guerra que ele fez contra o Alexandre Pantoja, mas a derrota para o Matheus Nicolau, para o Alex Perez, é o que liga um pouquinho mais o sinal de alerta, principalmente pensando no que vem do outro lado, né, cara? O Amabaev, também jovem, 30 anos, cara, não perde desde 2017, se eu não me engano, são 16 vitórias seguidas na carreira, 3 delas no UFC. Vai dar um salto agora em nível de competitividade, né? Se a gente pegar, ele venceu o Odi Osborne, o CJ Vergara e o Jose Johnson. Não são 3 qualquer coisa ali, são 3 adversários decentes, mas para o Matheus Nicolau tem um salto ali de competitividade que o Amabaev vai ter que se provar. Cara, a gente está falando de um cara muito dinâmico, parece uma formiga lutando, né? Tá em todos os lugares, ocupa o octógono inteiro ao mesmo tempo, é sequência de golpes direto, entra em queda, domina, e o Nicolau vai ter que reencontrar seu melhor momento, cara. O Matheus, o queixo dele tem deixado ele na mão algumas vezes, das 4 derrotas na carreira são 4 nocautes, o Amabaev vai estar na cara dele o tempo inteiro, que é um cara muito rápido, de muita pressão, e o Matheus Nicolau vai ter que voltar àquela forma que a gente conhece, desde a primeira passagem dele no UFC, onde ele foi muito bem e acabou cortado naquela confusão lá de peso mosca, que não sabia se continuava, se não continuava a divisão. Voltou bem, mas o momento é do Amabaev, cara. Aqui a gente tem que concordar com as odds, tem que concordar com o favoritismo do Kazakh, que nesse momento parece ser o lutador mais embalado, mais confiante e mais preparado para vencer essa luta. Então a torcida é para uma redenção aí, para uma recuperação do Matheus Nicolau, mas o palpite é para o Azul Amabaev. Matheus Nicolau vem de 2 derrotas seguidas e não vence desde dezembro de 2022. As últimas 3 lutas duraram menos de um round e meio. Sofreu todas as 4 derrotas da carreira por nocaute. A Azul Amabaev soma 16 vitórias seguidas e não perde desde abril de 2017. Conquistou 20 vitórias da carreira por interrupção, por 9 finalizações e 3 nocautes. 4 das últimas 6 lutas
chegaram à decisão dos juízes. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 99. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães. O sarrafo tá lá em cima. Melhorar não dá, né? Depois de um gabarito semana passada, mas a gente vai tentar manter, quem sabe gabaritar de novo aqui. E a gente começa na luta principal, cara. Como eu analisei aqui, eu vou apostar na vitória do Michel Pereira, pagando 2,11. É uma luta muito difícil, é uma luta complicada, mas eu julgo como uma odd de valor, cara. Porque, na minha opinião, por mais difícil que seja, por melhor que seja o Anthony Hernandes, eu acho que o Michel ainda tem mais armas, tem mais ferramentas e vai, na minha opinião, tem tudo para sair vencedor aí. Então eu inverteria essas odds. Na minha opinião, seria uma luta muito equilibrada, mas com o Michel favorito e o Anthony Hernandes um leve azarão. Então 2,11 aqui para o Michel, para mim tem muito valor. A gente passa para a luta co-principal, Rob Font e Kyler Phillips, duelo de gerações ali no peso galo. Para mim, essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,50. Cara, o Rob Font é um cara muito duro, é um cara que nunca foi nocauteado na carreira, não é finalizado há mais de 7 anos, só foi finalizado pelo Pedro Munhoz. E o Kyler Phillips não é exatamente um cara alheio a decisões, assim, é um cara que normalmente muitas lutas dele costumam ir até o fim, então acho que nesse choque aqui tem tudo para chegar na decisão dos juízes, pagando 1,50. Aí a gente, ainda no card principal, a gente vai apostar aqui na vitória do Charles Johnson. Aí a gente está falando de peso mosca contra o sumo da Erge, mas não apenas na vitória do Charles Johnson. É o Charles Johnson vencendo por finalização ou pontos. 1,69 é a odd. A gente está falando de um cara que se reinventou, está numa ótima fase dentro do peso mosca. Tem um wrestling de altíssimo nível, tem um boxe muito bom também, mas acho que contra o sumo da Erge ele vai buscar essa luta agarrada e ou ele finaliza ou ele domina para sair vitorioso na decisão dos juízes por 1,69. E fechando as nossas apostas simples, a gente, infelizmente, vai na vitória do Assunção Almabaev, pagando 1,50 contra o Matheus Nicolau. Não tem o que falar aqui, cara. O momento é todo do Kazakh. O Matheus está numa fase muito complicada, 2 nocautes seguidos. O Almabaev não perde desde 2017, 16 vitórias seguidas, 3 delas no UFC. Tudo que a gente analisou aqui, acho que nos faz ter convicção aqui nesse palpite do Assunção Almabaev, pagando 1,50 para fechar as apostas simples do UFC Las Vegas 99. E passando agora para a nossa aposta múltipla, agora de trás para frente, a gente começa ali no card preliminar, Melissa Martinez e Alice Ardelian para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,26. Outra luta feminina aqui dessa vez envolvendo a brasileira Joseline Edwards e Tamires Vidal, também para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,27. Vale provavelmente um emprego para as duas. Brad Katona e Jean Matsumoto, mais uma luta envolvendo o brasileiro, também para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,29. Jean Matsumoto, um craque invicto na carreira, mas o Katona é um cara que nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, está acostumado a entregar guerras, vai dar trabalho pro Jean com aquela pressão de wrestling. Acho que essa luta vai longe, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,29. Aí a gente passa para o card principal, a gente volta para o Charles Johnson, mas dessa vez a aposta é simples, na vitória do Charles Johnson. Aí vale nocaute, vale finalização, vale ponte por 1,42, e a gente fecha também com a vitória do Kyler Phillips, simples, pagando 1,22, tanto faz se for nocaute, finalização ou decisão. E multiplicando as 5 odds, a gente tem uma odd total de 2,46. É abaixo do que foi semana passada, que foi 3 e tanto, mas dá para, acho que é uma múltipla que tem potencial para bater. Imagina 3 múltiplas seguidas batendo, seria bom demais. E assim a gente fecha o momento stake do UFC Las Vegas 99. Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição. Então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Keller. Fiquem à vontade para concordar ou discordar. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. Esqueça também de passar na stake, fazer o seu cadastro usando o nosso cupom SUPERLUTAS para aproveitar as melhores promoções. Fechou? Bom evento a todos, boa sorte. Eu te espero aqui na nossa próxima edição. Valeu!